Salve, salve, galera. Estamos aqui para mais um vídeo, hein, galera? Tô chegando na área, galera, para trazer mais um vídeo aqui pro canal. E, galera, acabou aí o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Intercontinental, acabou tudo. Então só voltamos aí no ano que vem. E nesse período aí que a gente não vai ter jogos, eu vou estar trazendo muitas notícias aí do Flamengo, contratações, né? Tudo que acontecer de notícia aí no Flamengo, vou estar trazendo aqui para vocês. Então chega deixando o like aí, galera, se inscreve no canal e hype esse vídeo para ele alcançar mais pessoas e o canal crescer a cada dia. Vai estar ajudando demais, te agradeço muito. E vamos às notícias do nosso Mengão, hein? Vamos nessa. Dedicaram, eles mostraram que eles deram o máximo deles. E eles merecem sim, eles são ótimos jogadores, conquistaram muitos títulos esse ano. E o Felipe mostrou que estava preparado para o que ele está fazendo. A delegação que esteve no Catar para a disputa da Copa Intercontinental chegou ontem ao Rio de Janeiro, após uma viagem de cerca de 17 horas. Dos 25 jogadores, 15 retornaram, outros 10 ficaram no exterior, dando início às férias. Dois dos principais responsáveis pelo sucesso rubro-negro em 2025 não estiveram no voo: o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto. Eles estão na Europa, na Espanha e em Portugal, respectivamente. E têm algo em comum: só possuem contrato até o fim do ano. A conversa para discutir a renovação do treinador será na próxima semana. Todo mundo sabe meu sonho, obviamente que um dia sonho voltar à Europa. Todos sabem o meu sonho e, obviamente, sonho em um dia voltar à Europa. Estou me preparando para isso. A minha realidade é o Flamengo. Estou aqui, estou muito feliz com esses jogadores. Me deram a vida. Eles deram a vida por mim, pelo clube, e me sinto representado. Sou eu no campo quando vejo a minha equipe. A reapresentação do elenco deve acontecer na segunda semana de janeiro. O primeiro compromisso oficial da temporada será nos dias 14 ou 15 contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Nesse jogo, o time deve ser composto por garotos das divisões de base e jogadores pouco utilizados. No fim do mês, já tem Supercopa do Brasil contra Vasco ou Corinthians e a estreia no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo no Morumbi. Depois de um ano quase perfeito, é hora de recarregar as energias, mas com pensamento já em 2026. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Galo. Na Libertadores, depois de vários duelos, finalíssima brasileira, e aí ele leva. E no Mundial, não ficou com o título, mas tirou muita coisa do Paris Saint-Germain, levando para as penalidades. E aí eu pergunto para você: como fazer um ano igual ou melhor em 2026? E com a cobrança maior ainda, né? Que um time que foi na insistência no Campeonato Brasileiro, depois conseguiu competir no Mundial ainda, é uma equipe que pode ser cobrada também, essa que é a verdade. Mas se conseguir manter os jogadores, se conseguir até trazer algumas peças para valorizar mais o elenco, porque o ano vai ser recheado de jogos, aí vai ter jogo para tudo quanto é lado, começa já em janeiro. Mas talvez o grande reforço seja a permanência do Felipe Luiz. Não, aí seria um técnico que ficou badalado até mundialmente. Aí seria uma força a mais para o grupo, né? Porque o grupo absorveu bem o que ele quis, ganhou títulos importantíssimos. Agora, o que tem que destacar é a garra do time. Quando você tem um time de cara cascudo, muitas vezes você tem que cobrar o interesse do cara. E não foi o caso. Muita gente até falou que alguns jogadores estavam encerrando carreira. Também não foi o caso. Então, acho que tudo isso passou pelo Felipe. E eu acho que, continuando esse trabalho, o Flamengo, o ano que vem, promete sim. Edu, um técnico que tem um pouco mais de um ano de carreira. Claro que ele conhece como poucos o Flamengo, estava na categoria de base, ganhou títulos como jogador pelo Mengão, mas é uma história única e que começou em velocidade máxima. É um fenômeno realmente, Renata. A gente tem que ressaltar sim, eu acho que é o futuro do nosso país e o futuro treinador da seleção brasileira, pode ter certeza disso, porque potencial ele tem. Ele colocou o Flamengo hoje num patamar totalmente diferente e é o time a ser batido sim o ano que vem. Por mais que ele possa, igual você falou, seu primeiro reforço é a permanência do Felipe Luiz. E depois eu tenho certeza que o Flamengo vai reforçar sim o seu elenco. Além de ser um elenco já recheado de talentos, eu acredito que o Flamengo possa trazer uma ou duas peças para agregar muito mais essa equipe. Agora a gente vê que o Flamengo, por mais que a gente falava assim, ia brigar, ia lutar, só que no final ali contra o Paris Saint-Germain, realmente ele lutou, batalhou e não conseguiu. Mas eu tenho certeza que hoje é o time a ser batido, é o Flamengo. Cicinho, pensando em reforços, eu pelo menos acho que o Flamengo tem que trazer mais um zagueiro,
por mais que tenha meninos, tenha base, mas acho que mais um zagueiro e um atacante com as características parecidas com as do Pedro. Exatamente, até porque o Bruno Henrique deixou claro que não é a posição na qual ele gosta de atuar, né, Renata? Mas o Flamengo, acredito que vá para o mercado buscar jogadores com essas características. Pode também aí nessa virada de ano perder jogadores, mas o mais importante mesmo é essa base que o Flamengo já tem, essa competitividade que vai iniciar a próxima temporada, sim, como favorito. E aquilo que o Flamengo viveu contra o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain é a equipe a ser batido. Então o Flamengo se preparou para ganhar do Paris Saint-Germain e jogar de igual para igual. É o que vai acontecer aqui no Brasil. As equipes vão se preparar para jogar contra o Flamengo. Então o Flamengo também não vai ter vida fácil. Precisar reformular e o Felipe Luiz criar ainda mais esquemas de jogo para o Flamengo para vencer, né, os adversários. Mas o Flamengo para 2026 vai continuar forte e vai lutar por todos os títulos, sim. Ontem eu vi até uma declaração do CEO do Grêmio falando que o Flamengo quer ser o Bayern de Munique, ou seja, ele ganha tudo e os outros nada, e que o futebol brasileiro na Série A tem dito sim para esse padrão, para esse modelo, mas o Flamengo não é de hoje, que é um clube estruturado, dívidas não é um assunto recorrente, contrata muito bem, traz jogadores experientes que preferem atuar no Flamengo e não em outros clubes, e agora se confirmar a renovação com o Felipe Luiz, poucas peças chegando, o Flamengo continua uma máquina para 2026. Diferente. A notícia que o Marca publicou outro dia era que alguns jogadores do Flamengo estavam falando para o Neymar ir para lá, mas a direção do Flamengo não pensa em contratar o Neymar. Até pelo contrário, Bruno, pelo que a gente tem trazido de informações aqui, a ideia do Flamengo é até rejuvenescer o elenco. É claro, tem aí as questões de saídas, de chegadas, se depender do próprio da Juninho, estrutura, né? Sim, não. Eu não vou dizer aqui que a notícia que saiu na Espanha está errada, até porque, como você bem ilustrou, tem a ver muito mais com o desejo dos jogadores do Flamengo, que são amigos do Neymar. Isso eu nem sequer desconfio, até porque a amizade é muito grande. Agora, o que a gente tem de informação, e não só a gente, até porque tem sido já uma informação difundida nos últimos dias, é que na visão da diretoria, na visão do BAP, na visão do Boto, enfim, da estrutura do Flamengo, o Neymar não é hipótese. O Neymar até pode ser hipótese na cabeça dos jogadores do Flamengo como desejo. Mas se isso vai acontecer, não vai acontecer. Então caminha mesmo o Neymar para renovar com o Santos, ou se surgir algo diferente nas próximas horas aí. Mas Flamengo não cogita o Neymar. E sobre o Felipe Luiz, tem alguma novidade? Bruno, como é que aí na Europa foi vista a participação do Felipe no Intercontinental? Depois, claro, também da boa atuação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Especialmente na Espanha, repercutiu muito bem. A forma como o Flamengo se entregou em campo, a forma como o Flamengo conseguiu levar para os pênaltis o jogo contra, não vou dizer o time mais poderoso do mundo, mas os mais poderosos do mundo. Enfim, uma equipe muito bem trabalhada pelo Luiz Henrique. Então, a moral do Felipe Luiz só aumenta, tá lá em cima. Mas uma coisa é a moral, outra coisa são os mercados abertos. E aqui eu vou explicar de forma muito clara que o processo dele de renovação com o Flamengo continua ali num processo de negociação, não está fechado, nem sequer perto assim tanto de assinar, como disse o BAP lá atrás. Ainda vão sentar, ainda vão renegociar algumas situações, então não dá para dizer que está fechado ou que vai fechar, muita calma nessa hora. Mas uma coisa que é importante aqui, um ponto muito importante, é a forma como o Felipe Luiz é enxergado do ponto de vista burocrático na Europa. Uma coisa é a avaliação da imprensa, a avaliação dos torcedores, a avaliação, enfim, dos outros clubes do futebol europeu. Mas na prática, aqui eu vou explicar muito rápido, o Felipe Luiz ainda não tem a licença Pro da UEFA. E para treinar e para assinar a súmula, que é o mais importante, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na Alemanha, enfim, nos principais palcos, você tem que ter a licença Pro da UEFA. Caso contrário, você chega com a licença A, mas não pode ser inscrito como treinador. Você acaba sendo inscrito como auxiliar. Tanto é que no Mundial de Clubes, por exemplo, agora, ou também na Intercontinental, quem assina a súmula do Flamengo é o Ivan Palanco, que é o espanhol auxiliar do Felipe Luiz, que tem a licença Pro da UEFA. O Felipe Luiz não tem ainda essa licença e por isso não pode assinar nas competições internacionais como treinador principal, ele assina como auxiliar. Então o treinador principal do Flamengo na visão da UEFA hoje e da FIFA passa a ser o Ivan Palanco. Para o Felipe Luiz conseguir essa licença Pro da UEFA, são dois caminhos.
Ou ele fica 3 anos trabalhando num clube de primeira divisão, e ele não tem 3 anos ainda no Flamengo, ele vai partir agora para o seu 3º ano se assinar contrato, ou faz o curso Pro da UEFA, termina o curso Pro da UEFA na Europa. Mas para isso, evidentemente, ele teria que largar o Flamengo. Não dá para ser treinador do Flamengo de dia e à noite fazer curso na Europa. Enfim, a geografia não permite, enfim, não é tão fácil assim. Ô, Bruno. Então, os clubes da Europa, Inglaterra, Espanha, Itália, gostam do Felipe Luiz? Claro que gostam, até porque ele também é agenciado pelo Jorge Mendes, que abre ali um caminho muito grande. Mas, na prática, esses clubes hoje não vão optar pelo Felipe Luiz. O Fenerbahçe da Turquia optou recentemente, tentou contratá-lo, porque na Turquia há ali uma brecha que é possível. O que me explicaram foi, o Felipe Luiz sendo contratado como, entre aspas, auxiliar, seria viável em Portugal e na Turquia. Por isso o Fenerbahçe procurou. Agora, Inglaterra, Espanha, Itália, mesmo podendo contratá-lo como auxiliar, não é assim que ele consegue a permissão e por isso hoje é um cenário mais distante o Felipe Luiz nos Tubarões do futebol europeu por conta dessa falta da licença Pro da UEFA. Mandaram aqui, ó, Felipe Luiz é o melhor que aconteceu nos últimos anos no futebol brasileiro. O pessoal, não dá pra fazer EAD? Não dá no sentido da dedicação que ele tem trabalhando pelo Flamengo, né? Mas só uma dúvida que eu fiquei, se ele completar 3 anos dirigindo o Flamengo ou dirigindo um clube aqui no Brasil, ele obtém a licença, Bruno? Ele obtém a licença, um acordo entre Comebol e UEFA, chancelado pela FIFA. Ele tem 1 ano e meio de Flamengo, né, se você for analisar, porque ele entra logo depois que o Tite sai. Esse 2025 é o primeiro ano que ele tem completo. Então, na minha perspectiva aqui, seriam 3 anos completos. E para acontecer isso, então, seria lá para o meio de 2027, nem tanto no fim de 2026. A gente vai mostrar como é que tá o calendário do Flamengo no início do ano. Porque, bom, a gente viu o Flamengo chegando, né? Coloca de novo ali a chegada dos jogadores do Flamengo, que aconteceu, foi na manhã de hoje, não foi, Leão? Que os jogadores desembarcaram isso, então a gente viu que tinha até alguns torcedores ali recepcionando e os jogadores chegando e a gente vê também, olha lá, ó, quem que tá saindo ali, vamos ver. É o Varela, Royal saindo primeiro, aí tem o Maurício ali que é da assessoria, recebendo a rapaziada, o pessoal ali do staff, né? Também. Alguns diretores também saindo, ó, o Rafa Gaúcho aí da assessoria também desembarcando. Viagem longa, né? Essa viagem ela é bastante longa. Cansativo. Mesmo sendo voo direto, com todo o conforto e tal, mas não, é cansativo, é chato. Avião é complicado. É o Plata, né? É o Gonzalo Plata. Boa. Então, um dos fisioterapeutas ali do clube também. Também? Esse é o Juninho, né? Juninho. É o Juninho. Juninho, que provavelmente vai já agora finalizar a transferência para o México, como trouxe o Bruno Andrade em primeira mão. Eu não vi o Felipe vice de futebol. O Jorginho. Não tem. Aí, ó, torcedor também. Beleza, chegada tranquila, então, do Flamengo por lá. Tem o calendário, porque aí já tem Nossa, imagina que vai ser essa Supercopa do Brasil, Hernan? Flamengo, ou Vasco ou Corinthians? Do quê? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Quando é? Deixa eu ver. O Carioca começa em 14 de janeiro. Supercopa dia 24 de janeiro. Vai ser jogo bom, hein? Tem local já? É Brasília? É Brasília, né? Não tá definido, mas deve ser em Brasília. Nossa, o que eu ouvi que Brasília é forte candidato, favorito a receber a final única da Copa do Brasil a partir do ano que vem. Sim, também. A Supercopa foi em Belém, né? Foi em Belém esse ano. O Flamengo e Botafogo. Choveu, foi depois da chuva só. Então, olha lá, ó. A Recopa, primeiro jogo na Argentina e depois 26 de fevereiro, final no Maracanã. Então, como a final esse ano foi aqui, né, do Botafogo com o Racing. Isso. Foi no dia 27 de fevereiro esse ano. Posso falar uma coisa? Acho que o Flamengo ganha os 2 jogos aí do Lanús. Também acho. Se jogar com o time principal... Vicari. Também acho. Fala, Brunão. Não, só para lembrar essa questão do Felipe, como eu disse, ele tem a licença A, mas ele pode ser contratado por um clube da Espanha, por exemplo. Só que isso não pode acontecer no sentido de assinar súmula e ficar em pé. E ninguém na Europa avança por isso. Por exemplo, o que aconteceu recentemente aqui em Portugal com o Rubem Amorim, hoje técnico do United,
ele não tinha ainda a licença Pro da UEFA, ele assinava como auxiliar do Sporting, e aqui é só um caso engraçado para poder explicar o porquê é tão difícil assim, é quase... A Inglaterra esquece, a Inglaterra não contrata sem o nível Pro, esquece. Outros mercados até podem encontrar essa brecha de escrevê-lo como auxiliar. A questão é que, sendo auxiliar, a FIFA, que é o órgão principal, não permite, para além de assinar a súmula, o ficar em pé no banco de reservas. Por exemplo, o Rubem Amorim em Portugal, eu acompanhava frequentemente, ia aos estádios, aos jogos do Sporting, o Rubem Amorim não podia ficar em pé. Se ele ficasse em pé mais de um minuto dando instrução, subentendia-se que ele era o treinador principal e estava descumprindo a regra. Então ele cansou de ser multado, até que a terceira multa falaram, pera lá, não pode ser assim. Então ele passou a ficar sentado muito tempo até conseguir a licença Pro da UEFA. Então imagina que seria estranho o Felipe Luiz, treinador do Atlético de Madrid, por exemplo, ficando sentadinho, quietinho no banco de reserva, sem poder ali gesticular, sem poder gritar, sem poder ser o treinador. Então, para isso, precisa da licença Pro da UEFA, que vai acontecer então com 3 anos ou quando ele terminar o curso. Mas é interessante isso aí. Então tá aí, galera, as notícias do nosso Mengão aí, toda a repercussão aí do Flamengo, Neymar aí, essa história de Neymar no Flamengo, né? O Flamengo tá querendo jogador novo, rejuvenescer, os caras estão ficando velho aí do Flamengo, Danilo, Arrascaeta, Varela, uma galera aí tá passando da idade, Alexandro. E o Flamengo quer pessoas mais novas, né? Que tem o pique ali de ir e voltar como o Felipe Luiz quer, né? Então não tem nada a ver Neymar no Flamengo. Pode acontecer, mas até agora no momento não tem nada. Então é isso, galera. Valeu por assistir até aqui, hein? Não esquece aí de deixar um like e se inscrever no canal. Tamo junto demais daqui a Flamengo, hein? Valeu.